Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio da série que eu analisei, que eu estou analisando parte por parte, eu só vi até agora o primeiro episódio de Herdeiro do Chico Guanabara, a websérie que o Fluminense gerou. Eu já vou deixar aqui logo o card, logo no início, sobre a série inteira. Eu já deixei um previewzinho sobre o que você precisa saber para começar a entender sobre a série. Esse preview vai ajudar bastante sobre a situação toda. Então vem para esse vídeo que você vai gostar muito desse vídeo, tá? O contexto, na história, eu consegui dividir ele em 5 partes, depois de percepções finais. Mas tem muito mais coisa, certo? Ele começa primeiro com o contexto histórico, né? Porque a primeira coisa que eles falam é sobre isso, né? Nós não podemos ver o Chico Guanabara e sobre tudo que aconteceu lá atrás realmente vendo ele ao reléu. Isso tudo é realmente um contexto sócio-histórico ali que permeia o local do Chico Guanabara e de como que ele fazia isso tudo. Ele fala, por exemplo, que o clube, o Fluminense, ele surgiu 12 anos após 14 anos após a Lei Áurea existir. E de lá, e mesmo depois de 14 anos existindo, ainda tinha assim uma política de inclusão de pretos. Ele fala muito isso. Eu vou falar a palavra preto, sem medo de ser cancelado, muito pela influência do Babu. O Babu falou que era para falar preto. Qualquer coisa, fazendo favor, reclama com o Babu, que é torcedor do Flamengo. Não reclama comigo. Então eu vou falar a palavra preto. O que acontece? E aí ele fala lá que o Fluminense ele surge com isso, e um dos primeiros que realmente começaram a realmente ir para o estádio e torcer entre aspas. Vamos com calma para falar, porque eu tô falando torcer entre aspas, porque ainda até agora eu não falei que ele era um torcedor, certo? Desculpa falar certo de novo. Então, ele chega ao clube realmente com toda a carga negativa, com o clube vindo justamente dessa situação de início do clube com o Oscar Cox, que era um inglês e que trouxe o futebol de lá para cá. Então, realmente, eles não negam essa questão de que vamos falar sobre o Chico Guanabara sem contexto nenhum. Tem contexto, tá bom? E aí eles falam assim, não a exclusividade do Fluminense ser racista. Porque realmente, o que o futebol fez? O futebol, igualmente como qualquer outra instituição, ela carrega justamente o que é hoje, de fato. Então, se naquele momento a sociedade era racista, e que até alguns falam ali que até a sociedade é racista até hoje, para mim não é uma discordância minha, era muito por conta disso. Então, falar assim, o Fluminense é racista, sim, todos os clubes eram racistas. Todos os clubes demoraram realmente a desvincular com isso. Eles falam lá sobre o caso do Bangu, que mesmo sendo um dos primeiros que iniciaram com a questão dos pretos no futebol, demorou muito. Sobre a possível acusação justamente do Fluminense esconder a cor com o pó de arroz, que é uma mentira inventada pela mídia. Ou seja, isso tudo gera justamente que não somente o Fluminense, mas também outros também clubes eram racistas, porque sugava tudo. E o futebol, ele realmente chegou no Brasil sendo elitista e racista. Ou seja, o futebol só podia ser praticado por pessoas brancas e por pessoas ricas. Não tinha justamente um acesso do público mais pobre, como por exemplo ter uma bola de futebol, ter uma chuteira, ter uma camisa de time.
Então era difícil justamente ali. Antes de falar sobre um pouquinho mais sobre o que eu vi no primeiro episódio, eu tenho que fazer dois pedidos para você. O primeiro é Triplo C, curta, comente e compartilhe. E o segundo é se inscreva no canal. O primeiro me dá engajamento e relevância. O segundo me dá o tamanho do que eu sou. Caso você não realize nenhum dos dois situações, dê o Triplo C e nem inscreva no canal, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou quer que o Fluminense continue disputando os 16? Então vem para mais esse vídeo que você vai gostar bastante, tá bom? Tudo ok? Aí eles dão algumas características de que era o Chico Guanabara. O Chico Guanabara era capoeirista, e usava muito dessa capoeira como uma forma de resistência às opressões da sociedade e do Estado, porque ele era preto. Ele era temido por Mário Filho, que dá o nome do estádio, Maracanã, e admirado por Coelho Neto. Ambos justamente ali influenciadores da cultura brasileira e muito mais precisamente da cultura do Rio de Janeiro. E foi um dos primeiros chamados torcedor. Por que ele foi chamado de torcedor? Porque ele deixava rolar o sentimento. Antigamente a torcida era muito comedida, antigamente a torcida não era tão vibrante como que é hoje. E quem iniciou isso tudo, muito na esfera mundial, foi o Chico Guanabara. Ele era o cara louco, ele era o cara que torcia, vibrava, falava, oh, aê, Fluminense, Fluminense, e por aí vai. Era isso que era o Chico Guanabara. Era o cara que sempre vibrava. E os torcedores, mesmo do clube, mesmo fora, temiam o Chico Guanabara. O Chico Guanabara realmente também não somente foi o primeiro torcedor, como também, a partir de vários capoeiristas, organizou a primeira torcida organizada do Fluminense. E como toda a torcida organizada até hoje é maltratada. Foi a primeira torcida organizada, foi o primeiro torcedor, um dos primeiros torcedores. Ou seja, o Chico Guanabara revolucionou o que é o futebol e o estádio hoje no clube. E aí, chega no finalzinho justamente para falar sobre uma das situações mais problemáticas do clube, que é por que eu, como torcedor do clube, sendo preto, eu não posso torcer para o Fluminense? Por que tem que ser Flamengo? Vários torcedores ilustres são pretos no Fluminense. O Cartola é preto. Lafonda, que era um gay e preto, era preto. Os grandes poentes pretos no Rio de Janeiro eram, na sua maioria, tricolores. Então falar que o Fluminense não pode ter torcida preta é um descaso e é realmente um desconhecimento do clube. É isso que ele vem tratando sobre esse primeiro vídeo, esse primeiro tema. Minha percepção é, realmente não tem tanto conteúdo ideológico assim, mas tem de esquerda, é uma lacraçãozinha pequena, mas que comentou bastante coisa séria e real ali. Eu reclamo muito, eu tenho muita coisa a reclamar sobre esse primeiro episódio. E que vai justamente desmotivar a continuar vendo. Mas eu vou continuar vendo. Eu deixei um card, já deixei um card logo no início do vídeo para você poder acessar. Tudo bem? Eu quero fazer dois pedidos para você. O primeiro pedido é o Triplo C. O curte, comente e compartilhe. E também, queira também se inscrever no canal. Pô, muito obrigado, eu tô recebendo muita curtida, eu tô recebendo muitos inscritos. Eu pensei que eu não ia conseguir chegar a 30 inscritos, e agora eu tô chegando a 34 inscritos. Muito obrigado mesmo, eu tô vendo que meu esforço tá me dando muitos frutos. Muito obrigado a todos que assistiram, saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.